Recording is on. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui a esse vídeo sobre política. E o que eu vou entregar para você, basicamente, é a aula 19 do módulo 3 do Método Manada. Se fizer sentido para você, no final do conteúdo, que você se inscreva no canal, curta e deixe o seu comentário. Eu vou compartilhar rapidamente a minha tela contigo para que possamos juntos aí entender a sucessão de P's que nós vamos estudando. Então, como eu já havia dito, aula 19 do módulo 3, o sexto P, o P partidário ou P da política. E em uma conceituação moderna, política é a ciência moral, normativa de quem governa a sociedade civil. Outros a definem como conhecimento ou estudo das relações de regularidade e concordância dos fatos, com os motivos que inspiram as lutas em torno do poder do Estado ou entre Estados. E o que é importante a gente entender é que esse P, essa sucessão de P, ela tem um forte impacto de influência na vida de todo cidadão. O uso da política, da conversação, da negociação são essenciais para que pendências entre diversos interesses sejam, se não equacionadas, pelo menos equiparadas, tendo como objetivo benefícios comuns e recuos necessários para o entendimento do todo ali, do cidadão. E todos nós, de certa forma, somos políticos, né? A política, ela é uma palavra grega, é um antigo, né? Inclusive, a melhor política está fora da própria política. A sociedade civil compra uma ideia que é vendida, quando, na verdade, é vendida de fora para quem quer entrar, usando ali um pensamento punitivo. E aqui entra a história do inimigo comum. Nós vamos estudá-la muito bem na aula de storytelling, ou seja, o inimigo comum é clichê para que se crie uma política. Tem que ter alguém do outro lado que você é contra aquela ideologia e você vai trabalhar para que a sua seja melhor. E aí, a historinha da carochinha onde tudo acaba em pizza é a sétima sucessão de P's. E é uma das coisas mais antigas da existência humana. Em termos, ela surgiu na Grécia Antiga, no qual o pensar mítico, dentro da mitologia aí, foi fagocitado em simbiose pelo pensar racional. Fábio Fox, você está falando grego? Sim, estou literalmente falando grego. Fagocitar é um processo onde a célula de um corpo vivente captura uma partícula sólida relativamente grande, através de prolongamento citoplasmático, e eu sei que eu estou falando grego aqui, eu já vou explicar, chamado de pseudópodes. A partícula é englobada e passa a integrar aquela citoplasma da célula. Nessa etapa, o material ingerido fica totalmente envolto por uma membrana, o chamado fagossomo. E no interior do fagossomo é lançado enzimas que degradam a partícula ingerida, que pode ser um micro-organismo ou até mesmo restos celulares. E aí essas enzimas vão ser liberadas por organelas chamadas de lisossomos, que se unem ao fagossomo, formando aí um vácuo digestivo. Esse material, que não é digerido, ele recebe o seu nome de corpos residuais, e depois de algum tempo podem ser excretados pela célula e literalmente vira cocô. Basicamente é o seguinte, imagina a lagarta que vira borboleta, ela passa por um processo, né? Ela entra no casulo, o casulo fecha ela, ali ela passa por um processo interno e ela sai dali uma borboleta. É mais ou menos isso que acontece, tá? É uma simbiose, né? Um termo usado para fazer referência a uma associação entre os organismos de espécie diferente. E esse termo foi usado, inclusive, pela primeira vez em 1879. O nome simbiose é um termo que vem do grego, que significa viver junto. Resumindo aí em graúdos e miúdos, você organiza a ideia, vende essa ideia, essa ideologia, e a maioria compra essa ideia, a minoria ataca a ideia, e aí, como a minoria está atacando, ou ela aceita ou é destruída pela ideia que é maior do que o menor, né? Simples assim. São esses os fatores que derivam a origem da política. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a política tem por ciência e por objetivo
a felicidade humana que vai se difundir em ética, né? Tem que se preocupar aí com a felicidade do indivíduo inserido no Estado, na sociedade, ou como diz na Grécia, na polis. E na política propriamente dita se traduz a execução de tarefa pelo bem-estar e felicidade de um povo ou de um coletivo. Na teoria é até fácil, mas na prática toda a política vai se basear no jogo dos interesses mesmo. E obviamente que a política nunca deixará de existir. Aliás, desde que o mundo é mundo, política existe. Eu não posso deixar de convidar você para poder se aprofundar comigo nesse tema político, porque, olha, é assunto para mais de metro. E eu criei, obviamente, um minicurso pautado no marketing político. Se é do seu interesse se aprofundar no tema político, aqui no nosso treinamento eu não vou aprofundar, mas ele faz parte da sucessão de P's. A política engloba tudo que existe em torno da Terra, inclusive, eu já disse no aula anterior e repito, existe a política fora da política e, na verdade, tudo acaba sendo política. Mas eu quero deixar um mini curso chamado Marketing Político aqui abaixo desse vídeo com alguns livros que vale a pena você que tem interesse pelo assunto se aprofundar um pouco mais. Então, clica no link com desconto e nos vemos na próxima aula. Uou, é isso, né? Essa parte aqui, como eu disse, é a aula 19 do módulo 3 do Método Manada. Você pode acessar métodomanada.com e se aprofundar ainda mais nessa metodologia com inúmeras aulas sobre orientação em empreendedorismo, marketing, vendas, para te levar ao próximo nível, você, seu negócio, sua empresa, como montar uma empresa do zero e crescer uma marca até consolidá-la no mercado. Esse treinamento pode te ajudar. métodomanada.com, vai lá, deixa seu comentário, se inscreva no canal, estamos juntos e até um próximo vídeo. Bom, seja muito bem-vindo aqui a essa gravação. Eu estou gravando praticamente a aula de número 20 do Método Manada, um treinamento que eu tenho para vender em larga escala. Eu vou compartilhar a tela para você ter acesso ao conteúdo. Se fizer sentido para você no final, se inscreva no canal, deixe seus comentários, é importante para mim. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela e chegamos aqui ao 8º P. E é ele que a gente vai atacar para moldar o comportamento humano e conscientizá-lo para a compra. Primeiro, a gente vai entender o processo de compra na mente do sujeito. Embora cada pessoa, cada ser humano tenha comportamentos diferentes baseado em arquétipos, no momento da confirmação da escolha de um produto ou de um serviço, a decisão ela é feita de maneira racional, lógica, que vai trabalhar o lado esquerdo do cérebro. Mas a base da compra, que a gente já estudou, vai ter dois caminhos, necessidade ou desejo, sempre baseado no sentimento, aqui é a emoção. E aí, antes da confirmação da escolha, essa justificativa ela é totalmente sentimental, que é o lado emocional. E essa emoção ela é externada por um comportamento. Aqui, cada tipo de arquétipo vai se comportar de uma maneira diferente diante de um mesmo produto ou serviço. E por que isso acontece? Por conta da sucessão de P's. E aqui que nós vamos fazer a leitura. Por trás de todo comportamento mora uma emoção. E cada emoção é percebida, sentida de forma diferente. E é isso que nós estamos estudando aqui na sucessão de P's, principalmente no último P, que é o P da publicidade e propaganda. Basicamente, a lógica, o sentido e os sentidos são receptores, né? O nome já diz sentido. Como que eu sinto isso? Visão, tato, olfato, audição e paladar. Eu vou receber essa informação. Ok, recebi, gera uma emoção. Essa emoção, ela é sentimental. A justificativa da emoção, ela é lógica. Esse é o processo que o cérebro passa ali na mente
depois de ter recebido a informação. E aí manifesta-se o comportamento de cada arquétipo em detrimento à sucessão de P's. Esses comportamentos que nós estamos mapeados, eles são lidos, interpretados através da percepção. A gente também vai perceber através da visão, olfato, tato, audição e através do paladar também, né? E aí a gente percebe o indivíduo, como que a gente faz a leitura dos sentimentos, de como que ele se comporta, e aí a gente entende e classifica aquele comportamento dentro de um dos 12 arquétipos que aqui estão sendo estudados. E aqui tem uma grande chave, anota aí. O que vai mudar o jogo? Nós já falamos sobre isso e vale a pena repetir. Por trás do comportamento tem 2 sentimentos. Então, como que eu identifico o comportamento? Entendendo o sentimento manifestado. E por trás de cada sentimento tem o pensamento. Então, olha só. Cada comportamento, o arquétipo vai manifestar 2 sentimentos. E é para cada sentimento ele tem 2 pensamentos. E sempre vai ser externado no corpo através da emoção. E aí eu vou pedir para você voltar na aula 14 do módulo 2, a aula chamada Matemática Neural, porque lá eu explico muito bem sobre isso. Então eu recomendo que você volta e assista essa aula novamente. E aí, com o conhecimento das emoções, a gente adquire a percepção dos sentidos e aí a gente ganha a habilidade de fazer a leitura de qual arquétipo está sendo manifestado através daquele comportamento apresentado no ato da compra. E a chave é essa, interpretar as intenções para que a gente possa conduzir de uma forma melhor as negociações utilizando os gatilhos mentais, que inclusive em módulos futuros nós iremos estudá-los. E esse é o processo da compra, né? O processo da persuasão, que pode e precisa ser poderoso, principalmente quando a gente sabe interpretar os sinais não verbais, ou seja, os sinais comportamentais. E por trás de todo sinal não verbal estão as emoções. E é isso que a gente está aprendendo aqui, ler as emoções. Quando a gente lê a emoção, a gente passa a vender a dor para o cliente, né? Ou vender a solução daquela dor que ele manifesta. O cliente, que é o comprador, ele quer comprar o que vai resolver a sua dor. E para isso, existe um passo a passo que eu quero apresentá-lo a você. Então é importante que você tome nota aí. Passo número 1, nós vamos entender se o produto ou serviço que nós vamos oferecer satisfaz uma necessidade ou um desejo. Esse é o passo fundamental. Por quê? Já aprendemos em aulas passadas que tanto necessidade quanto desejo são a base. E é a partir dessa premissa, dessa base, que nós vamos trabalhar. Então, a base é a lei 2. A lei 2 é a lei da vibração, que vai para o reativo ou para o proativo. Necessidade ou desejo. Ok. Entendi se o produto que eu ofereço está dentro do desejo ou da necessidade, se eu vou trabalhar a necessidade nele ou o desejo, é o primeiro passo. Beleza. Aí eu vou para o passo 2, que é mapear qual é a categoria que esse produto vai se enquadrar. Realização, pertencimento, estabilidade ou independência? Bom, se é uma necessidade, então vai estar ligado aí à estabilidade ou pertencimento. Se é desejo, vai estar ligado à realização ou à independência. Identifiquei o produto, identifiquei a categoria, agora eu vou para o comportamento do arquétipo, para entender qual é o arquétipo que vai comprar. Então, eu vou criar uma comunicação baseada neste arquétipo. E aqui está o real objetivo da venda, que é esclarecer para o arquétipo como que o meu produto ou serviço vai de fato melhorar a vida dele, vai resolver a dor. E essa é a chave. Eu vou vender a transformação da dor. Eu vou tirar a dor deste comprador, né? Eu vou colocar a compra para aliviar a dor. Por isso que o nome é compra-dor. E aqui tem um elo entre a compra e a dor. E em quarto, eu vou buscar um nível de consciência, porque cada arquétipo tem um nível de consciência que nós vamos estudá-los, né? E ele precisa resolver o seu problema. E aí, só que ele está pronto para a minha comunicação? Depende. Qual é o nível de consciência desse arquétipo? Às vezes o nível de consciência dele não permita que ele mesmo entenda que eu posso resolver o problema dele ou que você pode resolver o problema dele. E aí, identificar o nível de consciência é o que eu preciso fazer para prepará-lo para comprar de mim. E são 5 os níveis de consciência. A inconsciência, a consciência do problema,
a consciência da solução desse problema, a consciência do meu produto e a consciência da compra. Então vamos entender um pouquinho aqui os 5 níveis, partindo do nível de inconsciência. Na inconsciência, esse arquétipo ele não sabe que ele tem um problema, e nem que ele está procurando por uma solução, muito menos por uma oferta do produto ou do serviço. Nesse nível de inconsciência, eu preciso chamar a atenção dele, ele está ali na boca do funil, né? Eu tenho que trazê-lo para mim, né? O nome é atração. E aí tende a ser difícil atraí-lo. Por quê? Porque eu estou falando de alguém que não sabe que tem um problema. Ele não identificou isso ainda, ele nem acha que tem um problema. Esse é um caso clássico e ultrapassado. Algumas marcas, algumas empresas começam a criar campanhas de vendas para atingir pessoas, e aí ele contabiliza a visita, mas mais por vaidade, né, por status e prestígio, do que pela venda em si. Porque a pessoa não sabe do problema, não sabe do que ela vende. E aí não tem comunicação, não tem atração e, consequentemente, não tem vendas. Então, antes de incluir possíveis clientes desavisados na comunicação, é importante uma análise de marketing para entender o cliente. Por isso que é importante esse treinamento, porque ele vai te dar o caminho, né, para você chegar até o teu arquétipo. E um outro detalhe que é importantíssimo é o quanto custa planejar o orçamento para chegar até esse cliente. Se o meu produto que está incluído ali, né? Por isso que é importante a gente entender que promoção não é baixar preço, promoção é promover o produto, porque tem um custo para promovê-lo, e esse custo vai ser embutido no produto. Então, promoção não é baixar preço. E aqui vale muito ressaltar o primeiro P ali também, né? Voz paterna e materna. Porque se eu não tiver uma abordagem de comunicação clara, eu vou espantar ao invés de reter. E aí, por isso que você está aqui nesse treinamento, para entender as estratégias que serão utilizadas para fazer com que a comunicação de fato atraia e traga solução para esse comprador. E aí a gente tem o segundo nível, que é a consciência do problema, né? O cliente está ali, ele já sabe que ele tem um problema, só que a gente tem que ter um trabalho para fazer ele entender que o produto realmente é útil para ele, né? A ferramenta que nós vamos apresentar, a gente vai educar esse cliente. E para educá-lo, existe um passo a passo dentro do funil de vendas, que inclusive a aula de funil de vendas nós vamos estudar profundamente sobre isso, né? Tem um módulo exclusivo sobre funil, que é o funil AIDA, atração, interesse, desejo e ação. E é possível que esse arquétipo ele chegue até você pelo mecanismo de pesquisa, ele vai pesquisar, ele vai te encontrar, e aí ele precisa ver valor, principalmente entender clareza na sua comunicação. E nós estamos trabalhando isso, né? E aí todos os canais possíveis de contato precisa ter todo um trabalho que será a partir do próximo módulo avaliado, principalmente no estudo das cores, na cromologia, porque cada arquétipo tem um tipo de cor que o encanta, e nós vamos estudar isso no próximo módulo. E aí tem a consciência da solução, né? O arquétipo reconhece o problema, ele identifica a solução através de você, mas não existe a consciência de que o seu produto realmente é opção. Ou talvez ele tenha outras opções de produto no mercado. E é aqui que todo o conteúdo que a sua marca produz já há algum tempo vai fazer a diferença, né? Ele vai começar a entender que realmente você está mais preparado do que o seu concorrente. E aí o arquétipo ideal, ele vai entender que você tem uma estrutura, né? Seja em livros, seja nas redes sociais, e-books, webinars, planilhas de conteúdos, PDFs, enfim, conteúdo que agregue valor a ele, aqui já é uma diferença. A gente vai falar sobre marketing de conteúdo mais à frente, né? E é importante a gente entender também que tem que fazer o olho desse arquétipo brilhar para você como um casamento. Em quarto, a consciência do produto. Aí sim, a essa altura a gente está aproximando do momento mágico, em que o arquétipo, nesse nível, sabe que você é a solução, e ali ele ainda não está no estágio de conversão, ele não tem tanta certeza assim, ele está no vai ou não vai da valsa, ali ele precisa de um empurrão. É nesse estágio que tem que ter um contato forte ali da equipe comercial para chegar e dar o checkmate nele, porque ele vai entender que você está alinhado com ele, que existe um aprofundamento ali, né? Que ele está sendo caminhado para uma oferta, e aí não tem segredo, né? O objetivo é entregar o conteúdo que oferece valor e dar um checkmate nele mesmo, um call to action, né? Um CTA que a gente fala, um pitch de vendas, e isso nós vamos estudar detalhadamente
mais à frente tem um módulo exclusivo sobre pitch de vendas. E depois a consciência da compra, né? Aqui realmente é o fundo de funil, é o cliente buyer, é o pagador, é o cara que vem e compra mesmo. Aqui o arquétipo sabe da dor que ele tem, sabe que a solução é você, e aqui é só ele correr para o abraço e comprar e virar cliente. Essa pessoa, ela está ali à beira da compra, talvez ela quer um pouco mais de detalhe, um pouco mais de atenção, e aqui cabe entender bem quem de fato é aquele arquétipo que precisa de mais atenção ou não, ou é aquele arquétipo que vai trabalhar talvez o lado racional e não o emocional da compra. Aqui existe um processo de automação que também será analisado em aulas à frente. O nosso foco é conquistar cada vez mais a confiança, fazer com que a pessoa entenda que você é a solução, né? E fazer ele entender que o seu produto, o seu serviço é o que vai de fato resolver o problema e melhorar a vida desse cliente, transportando ele do ponto A para o ponto B. E essa é a pergunta-chave que eu preciso que você responda. De que maneira o seu produto ou serviço resolve o problema do cliente, transportando ele do ponto A para o ponto B? Esse produto que é a ponte, eu preciso que você me responda sobre ele, me responda essa pergunta depois deste vídeo que eu vou passar agora. E eu quero a sua resposta na próxima aula. Então, vamos ao vídeo. Vou colocar aqui o vídeo. Qual é o seu porquê? Por que você saiu da cama hoje de manhã? Por que você comeu o que comeu? Por que você está vestindo isso? Por que você veio até aqui? Além do fato de eu demitir você e contratar outra pessoa se não aparecer para trabalhar. Mas, não, esse não é o grande porquê. Com certeza não estamos aqui só para vender porcaria. Estamos aqui para nos conectar. A vida tem a ver com pessoas. A publicidade tem a ver com esclarecer como os nossos produtos e serviços vão melhorar a vida das pessoas. Agora, como fazemos isso? Amor, tempo, morte. Essas três abstrações conectam cada ser humano na face da Terra. Tudo o que cobiçamos, tudo o que tememos não ter, tudo o que, em última análise, acabamos comprando, é porque, no final de tudo, ansiamos por amor. Gostaríamos de ter mais tempo e tememos a morte. Amor, tempo, morte. Vamos começar com isso. Bom, é isso. Eu encerro aqui a aula. Se fez sentido para você, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Acesse métodomanada.com. Vale a pena você conhecer um pouco desse treinamento que eu tenho, que vai transformar o seu negócio. Beijo no coração e até um próximo vídeo.